Acha que um punhado de nozes por dia é o segredo para uma saúde de ferro? Para um cérebro mais afiado e um coração mais forte? É o que todos nós ouvimos, não é verdade? Mas e se eu lhe dissesse que a forma como come essas nozes, um hábito que acredita ser tão saudável, pode estar, na verdade, a sabotar a sua saúde sem que se aperceba? É uma realidade frustrante. Nós esforçamo-nos para fazer as escolhas certas, para comer melhor, para cuidar do nosso corpo que tanto já trabalhou. Compramos os alimentos que nos dizem ser bons, como as nozes, e depois sentimos-nos inchados, com a digestão pesada, ou vemos o número na balança a subir sem perceber por quê. Parece que, por vezes, quanto mais tentamos acertar, mais confuso tudo se torna. O segredo não está apenas no que comemos, mas em como o comemos. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer nozes. Erros que podem transformar este superalimento num problema, especialmente depois dos 60 anos. Fique até ao fim, porque o 5º erro é o mais comum e surpreendente de todos, e pode ser a chave para resolver problemas de saúde que o atormentam há anos. Vamos então começar com o primeiro erro. Um hábito tão comum que a maioria de nós nem sequer pensa nele. É simplesmente pegar num punhado de nozes do saco e comê-las, assim mesmo, cruas. Parece inofensivo, certo? Afinal, é natural. Mas a natureza, na sua sabedoria, dotou as nozes, sementes e grãos de mecanismos de defesa para garantir a sua sobrevivência até encontrarem as condições ideais para germinar. Um desses mecanismos é o ácido fítico, juntamente com outros compostos chamados inibidores de enzimas. Pense nisto como uma espécie de armadura invisível que a noz usa. Esta armadura, embora excelente para a noz, não é tão boa para o nosso sistema digestivo. Quando ingerimos ácido fítico, ele liga-se a minerais essenciais no nosso intestino, como o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio. Em vez de o nosso corpo absorver estes minerais vitais para os nossos ossos, sangue e energia, o ácido fítico agarra-se a eles e leva-os para fora do corpo. Ou seja, pode estar a comer um alimento rico em minerais, mas a sua armadura impede que eles cheguem onde são necessários. Além disso, os inibidores de enzimas podem dificultar o trabalho das nossas próprias enzimas digestivas, o que leva àquela sensação de inchaço, gases e desconforto abdominal que muitos sentem depois de comer frutos secos. Para um sistema digestivo que com a idade já pode ser um pouco mais sensível, isto pode ser um problema real. A boa notícia é que a solução é incrivelmente simples e é uma técnica que as nossas avós já conheciam. Chama-se demolhar. É um processo que imita o que acontece na natureza quando uma semente encontra água e se prepara para germinar. Ao demolhar as nozes, estamos a neutralizar o ácido fítico e os inibidores de enzimas, basicamente a desarmar a noz. O processo é muito fácil. À noite, antes de se deitar, coloque a quantidade de nozes que pensa comer no dia seguinte numa taça. Cubra-as com água morna, não a ferver, e adicione uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a ativar as enzimas que quebram os compostos indesejados. Deixe a taça na bancada da cozinha durante a noite, por cerca de 8 horas. De manhã, vai notar que a água ficou turva. Essa é a prova de que o processo funcionou. Escorra essa água, passe as nozes por água limpa e estão prontas a comer. Vão estar com uma textura mais macia, quase cremosa, e com um sabor mais suave e adocicado. Se preferir a textura crocante, pode secá-las num forno na temperatura mais baixa possível por algumas horas. Este simples passo transforma a noz, tornando-a muito mais fácil de digerir e permitindo que o seu corpo absorva toda a riqueza de minerais que ela tem para oferecer. Agora que já sabemos como preparar as nossas nozes corretamente para maximizar os seus benefícios, há outro hábito que pode transformar este alimento amigo num inimigo: o tamanho da porção. É tão fácil, especialmente ao fim do dia, sentar-se no sofá a ver televisão e ir petiscando diretamente do saco de nozes. Um punhado, depois outro. Quando damos por nós, comemos muito mais do que planeávamos.
O problema é que as nozes, apesar de incrivelmente nutritivas, são também muito densas em calorias e gordura. Sim, é gordura saudável, do tipo ômega 3, que é excelente para o cérebro e para o coração. Mas gordura é gordura, e em excesso leva a um aumento de peso. E nós sabemos que, à medida que envelhecemos, manter um peso saudável é crucial para a saúde das nossas articulações, para a pressão arterial e para o bem-estar geral. Pense nas nozes como um remédio poderoso. A dose certa pode fazer maravilhas, mas uma overdose pode ser prejudicial. Ninguém tomaria um frasco inteiro de um medicamento, por muito bom que fosse, pois não? O mesmo princípio aplica-se aqui. A dose diária recomendada pela maioria dos especialistas é de cerca de 30 gramas. Isto corresponde a um pequeno punhado, ou cerca de 7 nozes inteiras. Pode não parecer muito, mas esta quantidade é suficiente para lhe dar todos os benefícios sem sobrecarregar o seu corpo com calorias e gordura a mais. Além disso, comer uma grande quantidade de gordura de uma só vez pode ser um choque para o sistema digestivo, especialmente para a vesícula biliar, que tem de trabalhar arduamente para produzir bilis suficiente para a digerir. Isto pode levar à indigestão, sensação de infartamento ou até mesmo diarreia. Outro ponto importante é o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. As nozes são uma das melhores fontes vegetais de ômega 3, mas também contêm ômega 6. Ambos são essenciais, mas o ideal é manter um rácio equilibrado. A dieta moderna tende a ser excessivamente rica em ômega 6, que em demasia pode promover inflamação no corpo. Comer nozes em excesso pode desequilibrar ainda mais este rácio. A solução é a consciência e o planeamento. Em vez de comer do saco, tire a sua porção de 30 gramas e coloque-a numa tacinha. Quando acabar, acabou. Um truque que funciona muito bem é, no início da semana, preparar pequenos saquinhos ou caixinhas com a dose diária. Assim, quando lhe apetecer um lanche, só tem de pegar num. É uma forma simples de garantir que está a colher os benefícios sem cair nos perigos do excesso. Muito bem, já controlamos a preparação e a quantidade. Mas há um erro que acontece antes mesmo de a noz chegar à nossa boca: a forma como a compramos e guardamos. Muitos de nós, pela conveniência, compramos nozes já partidas ou até moídas. Parece prático, mas estamos a sacrificar a qualidade e a nossa saúde. As gorduras saudáveis das nozes, especialmente os preciosos ômega 3, são muito delicadas e frágeis. Elas são altamente suscetíveis à oxidação quando expostas a 3 inimigos: ar, luz e calor. Quando uma noz está inteira, dentro da sua casca, está perfeitamente protegida. A casca é a embalagem protetora que a natureza criou, mas no momento em que a noz é partida ou moída, a sua área de superfície exposta ao ar aumenta drasticamente. Isto acelera o processo de oxidação, fazendo com que as gorduras fiquem rançosas. Uma gordura rançosa não só tem um sabor amargo e desagradável, como também é prejudicial para a saúde. O processo de oxidação cria radicais livres, moléculas instáveis que causam danos celulares e inflamação no nosso corpo. Ou seja, ao comer nozes rançosas, estamos a fazer exatamente o oposto do que pretendíamos. Em vez de combater a inflamação, estamos a promovê-la. Imagine um belo pedaço de peixe fresco, rico em ômega 3. Deixá-lo ir ao sol no balcão da cozinha o dia todo antes de o cozinhar? Claro que não. Com as gorduras das nozes é a mesma coisa. Por isso, a melhor opção é sempre comprar nozes com casca. Sim, dá um bocadinho mais de trabalho parti-las, mas esse pequeno ritual garante que está a consumir uma noz fresca, com todas as suas propriedades intactas. Se por alguma razão tiver de comprar nozes já descascadas, procure comprá-las inteiras ou em metades, nunca em pedaços pequenos. Compre em lojas com muita saída de produto, para garantir que são frescas. Cheire-as antes de comprar, se possível. Devem ter um cheiro suave e a noz. Se cheirarem a tinta, a verniz ou a óleo velho, estão rançosas. Depois de as levar para casa, o armazenamento é crucial. Não as deixe na despensa num saco de plástico aberto. O ideal é guardá-las num recipiente de vidro, hermético e opaco, para as proteger da luz e do ar.
e o melhor sítio para as guardar é no frigorífico. O frio retarda muito o processo de oxidação. No frigorífico, as nozes descascadas podem durar vários meses. Se comprar em grande quantidade, pode até congelá-las. No congelador, duram mais de 1 ano sem perder qualidade. Agora vamos falar de um erro mais subtil. Não é tanto sobre o que fazer de errado, mas sobre o que poderíamos estar a fazer muito melhor para a nossa saúde. Refiro-me a comer nozes sozinhas, como um lanche rápido e isolado. Embora não seja perigoso, é uma oportunidade perdida de criar uma sinergia nutricional poderosa. As nozes são uma fonte fantástica de gordura e proteína, mas combiná-las com outros alimentos pode potenciar os seus benefícios e criar uma refeição pequena, mas muito mais completa e equilibrada. É como uma orquestra. Um violino a tocar sozinho é bonito. Uma flauta também. Mas quando tocam juntos, em harmonia, a magia acontece. Com a comida é igual. Quando combinamos as nozes com os alimentos certos, elas ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue de forma ainda mais eficaz. Por exemplo, se comer apenas uma peça de fruta, como uma banana, o açúcar natural da fruta é absorvido rapidamente, o que pode causar um pico de glicemia, seguido de uma queda brusca que nos deixa com fome e sem energia pouco tempo depois. Mas se acompanhar essa banana com um punhado de nozes, a gordura e a proteína das nozes retardam a digestão e a absorção do açúcar. O resultado é uma libertação de energia muito mais lenta e sustentada, que o mantém saciado e com os níveis de açúcar no sangue estáveis por mais tempo. Pense em algumas combinações simples e deliciosas. Adicionar nozes picadas a um iogurte natural. Obtém as gorduras saudáveis da noz, a proteína e os probióticos do iogurte. É um pequeno almoço ou lanche que nutre o seu intestino e o seu cérebro. Outra ideia fantástica é salpicar nozes sobre uma salada. Elas não só dão uma textura crocante maravilhosa, como também desempenham um papel crucial na absorção de nutrientes. Muitos vegetais, como os espinafres, a cenoura ou o tomate, são ricos em vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, E e K. Isto significa que o nosso corpo precisa de gordura para as absorver. Ao adicionar nozes à sua salada, está a fornecer essa gordura saudável que funciona como um veículo para transportar essas vitaminas para dentro das suas células. Pode também incorporá-las em pratos cozinhados. Pense numas costeletas de borrego com uma crosta de ervas e nozes, ou num prato de bacalhau com broa, onde se juntam umas nozes picadas. Não é só pelo sabor, é pela nutrição combinada. Ao pensar nas nozes não como um lanche solitário, mas como um membro de uma equipa, está a se elevar a sua alimentação a um outro nível, garantindo que cada refeição trabalha de forma mais inteligente para a sua saúde. E chegamos ao quinto erro, aquele que eu prometi que poderia ser uma surpresa. Este vai para além da nossa cozinha e entra no campo onde as nozes são cultivadas. Refiro-me a ignorar a sua origem e qualidade. No mundo ideal, todos os alimentos seriam puros e livres de químicos. Infelizmente, não é essa a realidade. As nogueiras, como muitas outras culturas agrícolas, são frequentemente tratadas com pesticidas e fungicidas para combater pragas e doenças. Resíduos destes químicos podem permanecer no produto final. Ao longo do tempo, a exposição contínua a estes compostos, mesmo em pequenas quantidades, pode acumular-se no nosso corpo e contribuir para problemas de saúde. Preocupamo-nos em lavar bem a alface e os tomates, certo? Mas raramente pensamos no que pode estar na casca ou mesmo dentro da noz que não conseguimos ver ou lavar. Além dos pesticidas, há outra preocupação, especialmente com nozes que não são armazenadas corretamente: as aflatoxinas. Estas são compostos tóxicos produzidos por certos tipos de bolor que podem crescer em frutos secos, sementes e grãos, especialmente em condições quentes e úmidas. As aflatoxinas são conhecidas por serem prejudiciais para o fígado e são consideradas cancerígenas. Embora haja regulamentação para controlar os seus níveis nos alimentos, o risco nunca é zero, e a melhor defesa é a escolha consciente. Então, o que podemos fazer?
A solução passa por sermos consumidores mais atentos e exigentes. Sempre que possível, opte por nozes de produção biológica, também conhecida como orgânica. A agricultura biológica proíbe o uso da maioria dos pesticidas e fertilizantes sintéticos, o que reduz drasticamente a sua exposição a estes químicos. Outra excelente opção é procurar produtores locais. Em Portugal temos nogueiras maravilhosas em várias regiões, como Trás-os-Montes. Comprar diretamente a produtores locais, em mercados de agricultores ou cooperativas, não só apoia a nossa economia, como também nos dá uma maior transparência sobre as práticas de cultivo. Muitas vezes, estes pequenos produtores usam métodos tradicionais com muito menos químicos, mesmo que não tenham a certificação biológica oficial, que pode ser cara e burocrática. Independentemente de onde compra, inspecione sempre as suas nozes. Ao parti-las, veja se o miolo tem um aspecto saudável, uma cor uniforme e clara. Se parecer murcho, escuro, ou se vir qualquer sinal de bolor ou teias finas, deite fora. Não arrisque. O cheiro, como já falamos, também é um ótimo indicador de frescura e qualidade. Isto não é para o assustar, mas para lhe dar poder. O poder de escolher o melhor e mais seguro combustível para o seu corpo. Fazer estas escolhas conscientes é um ato de amor próprio e um investimento a longo prazo na sua saúde. Então, como vimos, desfrutar de todos os benefícios incríveis das nozes, para o nosso cérebro, para o nosso coração, é um pouco mais do que simplesmente abrir um saco. É sobre tratá-las com o respeito que este superalimento merece. Começa por as acordar com um bom banho de água para libertar todos os seus nutrientes e torná-las mais amigas da nossa digestão. Depois, é saboreá-las com moderação, lembrando que o que é bom em excesso pode tornar-se um problema, e que um pequeno punhado é a medida perfeita. É escolher a frescura, comprando-as com casca sempre que possível e protegendo-as da luz e do calor como se fossem um tesouro, porque, na verdade, para a nossa saúde, elas são. É também pensar nelas não como um ato solitário, mas como uma parte de uma refeição deliciosa e equilibrada, que trabalha em conjunto com outros alimentos para nos nutrir. E, por fim, é sermos curiosos sobre a sua história, de onde vem, garantindo que estamos a colocar no nosso corpo o produto mais puro e seguro possível. Lembre-se, cada pequena mudança que fazemos nos nossos hábitos diários é um voto a favor da nossa saúde e bem-estar. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Talvez esta semana comece apenas por demolhar as suas nozes. Na próxima, preste atenção à porção. São estes pequenos passos que, somados, criam uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Adoraria saber a sua opinião. Já cometi algum destes erros sem saber? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de comer as suas nozes? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver uma vida vibrante depois dos 60. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide-se bem e lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a saúde é uma escolha que fazemos todos os dias. Até a próxima!